Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lado a Lado Cast, um programa produzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida. Eu sou a Guta Nascimento, eu sou jornalista e sou mediadora. Hoje a gente está aqui reunido para debater o câncer de pulmão. Vai ser uma troca, um bate-papo muito informal, mas uma troca muito rica de informações, de conhecimento, de visões, uma roda de conversa, a gente chama assim, para auxiliar quem está nessa jornada. Seja você que está nos assistindo, seja você paciente, seja você familiar, seja você cuidador ou seja você profissional de saúde. E o tema desse episódio a gente está chamando de câncer de pulmão alerta máximo, uma radiografia. Para falar sobre isso, o Instituto Lado a Lado pela Vida convidou duas especialistas, duas profissionais que trabalham com o câncer de pulmão no dia a dia, na sua jornada profissional. Está aqui com a gente a doutora Mariana Veras, muito obrigada, viu, pela sua presença. E a doutora Juliana Folador, muito obrigada a vocês pela sua disponibilidade, pela atenção de estar aqui, de vir propiciar um pouco mais de informação para todos nós, né? Que em algum momento das nossas vidas lidamos com doenças familiares e pessoas no nosso alcance. Para você que está nos assistindo, se você quiser compartilhar, se você achar que isso é importante para alguém que você conheça, vai ser um prazer para a gente que você nos ajude a isso chegar, a todo esse conhecimento chegar a mais pessoas. E aí queria começar pedindo uma rodada muito rápida, que vocês se apresentassem, dissessem onde vocês trabalham e como é a jornada profissional de vocês ali no dia a dia. Como é que vocês trabalham com o câncer de pulmão no dia a dia? Começando aí pela doutora Juliana. Primeiramente, Guta, é um prazer estar aqui com vocês, aqui no Instituto. Eu trabalho hoje em dia no AC Camargo Cancer Center, então eu fiz especialização em cirurgia torácica e depois eu fui para lá fazer cirurgia torácica oncológica. Então, atualmente, eu só trabalho e só atendo pacientes com câncer, tanto de pulmão, porque quando a gente fala em cirurgia torácica, a gente só lembra do pulmão. Mas do ladinho do pulmão tem mais um monte de coisa que também é causado pelos malefícios que a gente vai falar depois. Câncer de traqueia, câncer de mediastino, toda essa região do tórax pode ter tumores e aí hoje em dia eu trabalho com toda essa parte. Desde o diagnóstico até mais para frente do tratamento. Então, hoje em dia eu trabalho com tudo relacionado à oncologia torácica lá no AC. Certo. E você, doutora Mariana? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, eu sou coordenadora do Laboratório de Patologia Ambiental Experimental e a minha relação com o câncer de pulmão é investigar fatores ambientais associados ao câncer de pulmão, tanto em humanos quanto em modelos animais. Certo. Então, para a gente começar, queria começar com você, doutora Juliana, pedindo, por favor, se você pode dar um panorama, assim, uma radiografia macro. Qual é a situação, o estágio do câncer de pulmão no Brasil hoje? Tem até uma atualização, uma coisa atual que o INCA fez. Ele sempre lança a estimativa do câncer a cada triênio. E foi lançada agora a estimativa de 2023 a 2025. Estimativa de mais ou menos 32 mil casos no Brasil por ano. 32 mil casos? Média de câncer de pulmão por ano. São diagnosticados novos casos, novos casos de câncer de pulmão por ano. Certo, então, é assustador. Mais em homens do que em mulheres. Só que a gente tem visto que está crescendo alguns tipos específicos de câncer no grupo das mulheres. A gente tem visto mais mulheres tabagistas do que antes, né? Então, ainda é uma das neoplasias que mais mata quando a gente considera a ordem dos cânceres de pulmão. Tirando o melanoma, a gente está aí mais ou menos na terceira ou quarta ordem de gravidade dos cânceres que mais mata. Certo. E, doutora Mariana, no seu dia a dia, o que a senhora observa que chama mais atenção? A gente trabalha com autópsias, né? Então, é o câncer em não fumantes, câncer de pulmão em não fumantes. Certo. E, por isso, a gente investiga esses fatores ambientais. Né? Entre eles, o principal é a poluição do ar. Sim, a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente, a gente vai falar bastante sobre poluição, mas assim, até para seguir uma linha do tempo de uma jornada possível, né, de um paciente,
O que a senhora observa, doutora Juliana, nos pacientes que têm chegado? Chegam mais pacientes em estágios avançados ou as pessoas estão mais atentas ou não a um início de uma doença? Normalmente, você atua com cirurgia, né? A gente sabe disso, mas dos casos que você tem contato, qual é a sua leitura sobre o grau, digamos assim, de conscientização das pessoas? Nesse contexto, a gente tem que separar os pacientes SUS dos pacientes que têm acesso a convênio ou paciente particular. Sim. Infelizmente, os pacientes do SUS, eles demoram muito a conseguir atendimento. Sim. Então, no SUS, a maioria dos pacientes ainda chega em estágio muito avançado. E aí, acaba passando com a gente da cirurgia torácica para fazer o diagnóstico apenas. E aí, faz o diagnóstico e a gente encaminha para o oncologista para poder fazer químio ou outro tratamento. Nos pacientes que têm acesso a convênio, daí a gente vê uma coisa interessante. Um dos benefícios, se é que a gente pode pensar que o COVID trouxe algum benefício, seria esse. A quantidade de tomografia que os pacientes fizeram no contexto do COVID foi muito grande. Então, muita gente chegava no pronto-socorro tossindo ou com suspeita de COVID, faz uma tomo e achavam um nódulo, sem nenhum sintoma. Então, a gente viu muito mais casos iniciais de câncer de pulmão com COVID. Porque, normalmente, ninguém tem a consciência de que eu preciso fazer um check-up do meu pulmão. Eu acordei hoje, vou passar num cirurgião torácico ou num pneuma e ver o meu pulmão. Isso normalmente não acontece. Então, ainda assim, nos convênios, a maioria dos pacientes que chegam também são avançados. Certo. O câncer de pulmão é muito associado diretamente, né, ao ato de fumar, mas queria voltar naquele ponto, doutora Mariana, da questão da poluição, né? Nem todo caso de câncer de pulmão necessariamente foi causado porque a pessoa fumou, foi um fumante passivo, né? Você podia falar um pouquinho para a gente que agentes químicos, o que pode também causar o câncer de pulmão? Bom, entre os fatores ambientais, né, de risco para o câncer de pulmão, a gente tem... em primeiro lugar, a poluição do ar, né? Excluindo, logicamente, o tabaco, fatores genéticos próprios do indivíduo, né? Então, a gente tem a poluição do ar e, em segundo lugar, o radônio, né? A poluição do ar, para quem vive em grandes cidades, faz parte do nosso dia a dia. É impossível evitar essa exposição, né? Sim. E a questão do radônio, que é um gás... É uma particularidade em algumas regiões e não é uma coisa muito comum no Brasil, mas sim em Minas Gerais, né, em regiões de mineração. O que é o radônio? Assim, como é que uma pessoa pode ter contato com ele? O radônio, ele se forma pelo decaimento do urânio, que é um elemento radioativo, né? Então, conforme ele vai perdendo prótons e nêutrons, ele vai emitindo radiação e ele é um gás. E ele se forma por isso, né? Por essa perda desses elementos. Então, quando você tem na sua casa ou no solo esse composto, isso vai emitir esse gás e ele entra na casa, né? Então, por exemplo, se eu comprar pedras de uma região que é rica nesse componente, eu ponho no chão da minha casa ou nos meus móveis, enfim, dentro da minha casa vai ter essa geração. Né? Então, se não for um ambiente ventilado, aí sim vai impor um risco para a saúde, porque é um elemento radioativo. Qualquer tipo de radiação é capaz de induzir uma mutação na célula e produzir, como consequência, um câncer. E dentro dessas questões que contribuem, né, para uma pessoa desenvolver e poder ter um câncer de pulmão no futuro, tem o Brasil já foi excelência em política pública reconhecida, né? Políticas públicas, uma campanha de conscientização muito grande e houve um momento na linha do tempo em que a população brasileira passou a fumar menos. Mas parece que os novos dados vêm trazendo um aumento, sobretudo dos jovens que estão voltando a fumar muito por hábitos como o vaporizador e também o narguilé. Que outros tipos de comportamentos podem potencializar a pessoa ter um câncer de pulmão no futuro?
Além do tabaco, né, que a gente já sabe que, apesar de toda a campanha, ainda tem uma quantidade absurda de gente que fuma e jovens que fumam. É incrível isso. A gente pensa assim, tem muito acesso à informação, mas tem muitos jovens que ainda estão fumando cigarro normal. Sim. E o narguilé, ele veio e começou como uma modinha e agora já está muito assim, qualquer lugar que a gente vai, você vê alguém ali usando na calçada, não tem nenhum controle, só que ele é muito pior do que o cigarro. Ele tem uma quantidade absurda de produtos tóxicos e de tabaco. Então, quando um paciente, uma pessoa está fumando, dando uma tragada no narguilé, a gente fala que está tragando mais ou menos 100 cigarros ao mesmo tempo. Nossa, por favor, não. Repete esse número que é para as pessoas terem essa consciência, gente. Tem até uma foto que a gente usa muito nas apresentações, em que uma pessoa está dando uma tragada e tem uma outra foto que é um cara com a boca com 1 milhão de cigarros. Porque uma tragada equivale a quase 100 cigarros simultaneamente. E pensa quantas tragadas o jovem dá ali bebendo e conversando com os amigos. Para piorar, não é só o tabaco, né? Que eles usam carvão. Isso, né? também. Então, tem outras coisas além do tabaco, né? O cigarro é o tabaco queimando, mas no caso do narguilé, não, ainda tem um carvão. Para piorar que ainda mais. É assustador que as pessoas não tenham essa consciência, né? Isso que você falou muito bem, apesar de toda a informação que a gente tem hoje disponível, né? Muitas campanhas, mas as pessoas têm um senso de que isso não vai acontecer comigo, que de alguma forma eu sou especial e alguma coisa assim não pode acontecer, quando na verdade, né? E como você muito bem falou, o câncer de pulmão ela é uma doença silenciosa, né? No começo ali, então é muito comum que o paciente já chegue em estágios mais avançados. E, doutora Mariana, em relação à poluição, por exemplo, nós estamos aqui, esse episódio, enfim, esse programa é gravado em São Paulo, que é uma cidade grande, né, com milhões e milhões de habitantes. As cidades grandes tendem a ter mais poluição. Como é que a gente pode se proteger? Tem um mecanismo de proteção contra a poluição na grande cidade? Bom, o mecanismo ideal seria não ter a poluição. Sim. Né? Então, já que isso, por enquanto, não é possível, apesar de já termos tecnologias para resolver, eu diria, 80% desse problema. Então, tem algumas medidas que você pode adotar no seu dia a dia que vão ajudar a proteger um pouquinho a sua saúde, né? Então, hidratação é extremamente importante, porque via aérea precisa estar bem hidratada, funcionando direitinho para te proteger. Alimentos ricos em vitamina B, ou vitaminas do complexo B, e vitamina C, tá? Quais são alguns alimentos? Só para citar, assim, algumas coisas gerais. Vitamina C, os cítricos, isso é bem simples, né? E vitamina B depende da vitamina, mas ovos, carnes, verduras escuras, frutas como manga, abacate, né? Então, são alimentos ricos. Não é uma suplementação, é incluir na sua dieta esses alimentos que o teu corpo vai pegar de acordo com a necessidade do momento, né? Então, uma outra coisa, além de hidratação e alimentos, a prática de exercício físico. Isso já foi mostrado tanto em modelos animais como com humanos, né? Que praticar exercício produz um efeito contrário da poluição. A poluição inflama e o exercício desinflama, né? Então, isso só vai ajudar a proteger a sua saúde e evitar, na medida do possível, se deslocar em áreas de grande tráfego, né? De veículos nos horários de pico, se for possível. Né? Então, se você pode, em vez de descer, por exemplo, pela Rebouças, ir para uma rua paralela com menor trânsito, se você está de bicicleta ou a pé, você já vai diminuir até pela metade a tua exposição ao poluente. Sim, queria até continuar um pouco, porque a gente vê, por exemplo, às vezes as pessoas praticando exercício. Então, você vê pessoas correndo, de repente, ali na Avenida Paulista, que é um lugar de grande movimentação, até mesmo na Marginal. Na Sumaré. O que é um perigo, inclusive, né? Está exposto ali ao trânsito. Mas mesmo quem corre, vamos supor, em áreas delimitadas, mas nesses grandes centros urbanos, a pessoa está fazendo um exercício, né? O pulmão está num processo
né, de absorção maior, o quanto isso impacta na pessoa poder desenvolver um câncer de pulmão? Isso também já foi objeto de diversos estudos, inclusive do nosso laboratório. E é lógico, fazendo exercício, você aumenta a sua exposição, porque você vai respirar mais, aumentar a frequência respiratória, mas ainda assim o benefício do exercício é maior. Então, qual é a recomendação? Pratique o exercício, procura um outro lugar. Se não for possível, evita os horários de maior tráfego, né? Fora dos horários de pico. Então, você pode fazer no final da manhã, no começo da tarde. Então, evita logo cedo e evita o período da tarde. Ou, por exemplo, num parque como Ibirapuera, o entorno do parque, que é onde as pessoas costumam correr, porque fica mais longo o percurso, é muito pior, porque você está em contato direto com os poluentes. Se você for para a parte interior do parque, a poluição é menor. Quanto mais longe da via, menor a concentração de poluentes. Ela vai caindo, tem uma escala, né? Então, você vai diminuindo a sua exposição. Dê mais voltas no interior do que menos voltas no entorno. Não, fantástico. Então, são escolhas e você vai diminuir pelo menos pela metade a sua exposição. Fantástico, fantástico. Você falou aí nesse termo de escala e queria perguntar, doutora Juliana, porque às vezes as pessoas falam assim, não, fumar 1 cigarro, 3 cigarros por dia e fumar um maço, tanto faz, está fumando. Essa relação da quantidade, né? O que você observa na sua prática de cirurgiã? E depois a gente entra até na questão do fumante passivo também, que é uma outra coisa que tem que sempre ser, né, debatida. Mas o que você observa em relação à quantidade? Quem fuma, quem está no processo de tentar parar de fumar, não consegue, a relação da quantidade com o possível desenvolvimento da doença e a gravidade desse desenvolvimento? O câncer, ele tem a chance de ter um câncer, ele tem relação direta com a quantidade. Quanto maior a quantidade de cigarro que a pessoa fuma, maior a chance de ela ter um câncer. A gente até usa alguns termos para fazer cálculos, a gente pergunta para o paciente quantos maços por dia, quanto tempo que ele fuma, faz um cálculo e até é um número que a gente usa lá nos critérios de rastreamento do câncer de pulmão. Mas tem paciente que a gente, Mariana sabe melhor do que isso, que ela está estudando questão de mutações genéticas, tá? Então, quem tem uma mutação genética, que a gente não tem como saber, não existe um teste que eu vou fazer aqui hoje, vou saber quais os cânceres e tal, não é um teste acessível assim. Quem tem a mutação genética, se ela fumar 1, 2 cigarros, ela pode dar o estalo para poder desenvolver o câncer. E que se não fumar, pode ser que a pessoa tenha a mutação e nunca desenvolva aquele câncer. Então, assim, eu acho que não tem uma quantidade que eu tenho que falar, olha, pode fumar 1? Não, tem que nada. Né? E a gente não pensa só no câncer, a gente está falando de câncer, mas esses pacientes que fumam muito, quando chegam para mim com, às vezes, um câncer inicial, eu não consigo tratar porque o pulmão dele está tão destruído pelo cigarro que ele não tolera nenhum tipo de tratamento. Não tolera uma radioterapia porque não aguenta respirar, não tolera uma cirurgia para tirar um pedacinho do pulmão, nem que fosse pequeno, porque o resto que está sem o câncer está com tanto enfisema que não dá para a gente tratar. Então, mesmo que o paciente não tenha, não sofra e não morra do câncer, ele pode vir a falecer pelas complicações de enfisema ou outras doenças relacionadas ao cigarro também. Sim. E no campo dos seus estudos, a questão, tem alguma coisa que contribua mais, além da questão do tabaco e da poluição? Tem alguma coisa que chama a atenção? Bom, o cigarro e a poluição já faz uma dupla bem poderosa, né? Então, a poluição do ar, o material particulado, que é aquela fumaça que a gente consegue ver, na verdade, são partículas, ela já foi classificada como um carcinógeno tipo 1. Então, a gente não tem a menor dúvida quanto a isso. Tem outras coisas que podem provocar o câncer, né? Outras substâncias, por exemplo, quando a gente para o carro no posto, está abastecendo e tem aquele cheiro, né? Algumas pessoas adoram aquela substância
que estão sendo evaporadas para o ambiente, eles são carcinógenos. A gente tem tolueno, tem benzeno, são outras substâncias. Por exemplo, as tintas com solventes orgânicos, todas essas substâncias, elas são carcinógenas. É lógico que você precisa de uma exposição considerável para que isso desenvolva, e além de ter uma predisposição, obviamente. Mas são coisas do nosso dia a dia. Colas de móveis e tudo isso, elas têm um potencial carcinogênico. Hoje, a tendência é trocar os solventes por água, as tintas à base de água, as colas à base de água, justamente para proteger a saúde. Tem outras questões ambientais em outras regiões, né? Então, áreas de mineração, né? Então, cádmio, arsênico, todas essas substâncias, elas são sabidamente carcinogênicas. Talvez não seja um problema em São Paulo, mas a gente teve recentemente os desastres em Mariana, e a gente está reproduzindo essa situação em laboratório para entender se daqui 10 anos, 15 anos, o que a gente espera em termos de câncer nessa população. Porque não tem como saber agora, a gente vai ter que esperar para saber, né? Então... E você falou de situações que tem muitas pessoas que trabalham. As pessoas que trabalham, por exemplo, em postos de combustíveis, mesmo que você não esteja ali como frentista, que é o primeiro contato ali mais imediato, mas tem várias pessoas que trabalham, por exemplo, nas lojas de conveniência, estão ali, né, o dia todo em contato com aquilo. Você falou das tintas, quem trabalha com pintura, né, os pintores, enfim... Existe, você acha que... essa pergunta, na verdade, é para vocês duas. Vocês acham que existe um grau de consciência, de conscientização dessas pessoas que estão mais expostas do que nós no dia a dia a esse tipo de... Definitivamente não. Não tem. A preocupação maior com EPI parece ser contato, né? Toma uma luva, uma bota... Mas mesmo nem todo lugar fornece máscara quando é para ser fornecido. Mas às vezes as pessoas não querem usar. Eu trabalho em laboratório, tem funcionários que não usam EPI. Às vezes por vergonha, porque você tem que usar uma máscara, um óculos, pela falta de conforto, porque alguns EPIs não são confortáveis. De fato, não são. Mas entre escolher a saúde e não estar confortável... É uma questão de tempo, de hora, né? Mas não falta muita conscientização nesse sentido. A outra questão, doutora Juliana, era para falar muito sobre aquilo que a gente tocou ali rapidamente na pergunta anterior, mas é a questão da conscientização do fumante passivo. O que você pode, assim, contribuir com informações sobre os riscos que corre o fumante passivo? Primeiro, assim, explicar mesmo o que é o fumante passivo. Né? Eu preciso morar com alguém ou no meu trabalho? Assim, em geral, os ambientes de trabalho, você já não se fuma tanto mais lá quanto antigamente, antes das leis todas. Mas, às vezes, você desce e fica fumando. As pessoas acompanhando, se você estiver no dia a dia acompanhando uma pessoa que fuma, mesmo que não seja dentro da sua casa... O fumante passivo, você tem que ter um contato, assim, diário, né? Uma vez você está sentado num lugar e alguém passar fumando do seu lado, a gente não considera como um fumante mesmo passivo. Mas não tem nada ainda muito comprovado de que um fumante, o risco do fumante passivo de desenvolver o câncer de pulmão. Mas a gente vê que esses pacientes, além de ter um risco maior, fala assim, o câncer... a pessoa que está do lado está até sem o filtro e você que está fumando está com um filtro. Os acompanhantes usam muito isso nas consultas para justificar quando quer que o paciente pare de fumar. A gente vê também que aumenta as chances de alergias, asma. Então, tem casos que eu não consigo entender. Pai e mãe fumando dentro de casa com várias crianças, essas crianças todas atópicas, alérgicas, aí já vai crescer mais suscetível a mais doença respiratória e aí pode desenvolver mais um monte de coisa, inclusive até o câncer no futuro, né? Sim. Uma outra questão, doutora Mariana, eu queria perguntar, para você que trabalha com isso no dia a dia, né? Estudando o pulmão, o que o pulmão das pessoas revela? É muita coisa, né? Assim como a gente percebeu, acho que foi um dos primeiros estudos do laboratório com relação ao pulmão e poluição, foi tentar fazer uma carga tabágica
de quem não fuma, mas vive numa cidade poluída. Sim. O que o preto do pulmão de uma pessoa que não fuma, então que não seria esperado, Sim. Significa em termos de cigarro. E a gente chegou na conclusão que 2 horas no trânsito de São Paulo equivale mais ou menos de 1,5 cigarro a 2. Então, é o equivalente em cigarros de respirar o ar poluído da cidade. Em São Paulo é complicado. Você fuma, de alguma forma, de uma certa forma você fuma. E agora, mais recentemente, a gente está observando casos durante a autópsia do pulmão de pessoas que usavam esses cigarros eletrônicos, o vape. Então, tem um aspecto muito característico, né, nesses pulmões. Então, assim, são estudos iniciais, a gente está montando um modelo experimental para entender melhor, né, o que está acontecendo. Porque são outras substâncias químicas sendo aquecidas e a gente precisa entender melhor. Mas, assim, a olho, macroscopicamente, tem um edema muito grande e o pulmão chega a mudar de cor. Ele tem um aspecto mais azulado. Olha, é impressionante, né? Porque os cigarros eletrônicos, como os jovens chamam, né? O vape, o vaporizador, o vape. E tem sido recomendado para deixar de fumar o cigarro comum. Queria perguntar isso, doutora Juliana, porque a gente vê muitas vezes, assim, não tem argumento, não tem estudos ainda que comprovam, mas não tem porque não deu tempo, né? Não deu tempo. Então, o que a gente fala? O que a gente está vendo agora imediato que o cigarro eletrônico causa são as inflamações, as fibroses. Então, nos Estados Unidos tem que já está há mais tempo do que chegou aqui, essa moda é mais recente. Já tem lista de transplante de jovens. Nossa. Esperando, porque ele causa uma fibrose, o pulmão fica endurecido, porque ele praticamente queima, frita o pulmão. E aí não consegue mais respirar e tem que ir para transplante. E o fato de você poder colocar a substância que você quiser, você joga qualquer coisa ali dentro. E quando você joga a nicotina, você não tem o controle. Gota de nicotina é quanto de cigarro. Você joga quanto quiser. Então, ainda não deu tempo de a gente ver a relação do cigarro eletrônico com o câncer, mas vai aumentar. É a estimativa por causa disso, porque você não tem controle do que você coloca. Então, infelizmente, parece a onda lá de anos e anos atrás do Marlboro no cavalo, né? Que era bonita, era legal. E depois a gente viu... Tudo induzia, tudo né? induzia, e aí depois Charne. viu que não era legal. E agora é a mesma coisa. Cigarro eletrônico não tem cheiro ruim, então você pode usar em qualquer lugar, ninguém vai reclamar do seu lado. Então, não tem nenhuma política de conscientização, apesar disso tudo, né? Sim. E do que você observa dentro desse ecossistema dos profissionais de saúde que lidam, né, com o câncer de pulmão, os jovens passam do vaporizador, um jovem que nunca fumou cigarro, ele passa do vape para o cigarro? Você acha que isso está levando a aumentar o número de fumantes por causa disso? Tem essa relação? Eu acho que não, porque eu já tive muito paciente que fala que tem nojo de cigarro, mas que gosta de fumar com essência, uma vez me disse, de tiramisu. Eu fico só pensando no tiramisu no pulmão, como deve ser estranho. Então, que assim, e fuma muito mais do que cigarro, porque tem gente que fica com esse vaporizador o dia todo na mão. E não, você não ficaria com um cigarro um dia todo na mão. Então, eu acho que a tendência, os estudos mais para frente, é começar a fazer a comparação dos dois. Eu acho que é mais um malefício, né? É mais uma coisa ruim que, infelizmente, chegou no meio dos jovens, né? É muito importante, né, a gente ouvir o que vocês estão falando, a gente passar essas informações adiante, né, no nosso círculo social. Estou falando nós, como todos vocês que estão assistindo e que, de alguma forma, têm alguma preocupação com essa temática. Infelizmente, a gente vai caminhando para o fim, mas antes de terminar, doutora Juliana, queria falar um pouquinho sobre rastreamento, né? A gente estava conversando anteriormente. O que você gostaria de compartilhar sobre a importância dessa mecânica do rastreamento? O rastreamento é o que a gente mais investe, né? Então, se o Ministério da Saúde investe na prevenção primária, que é não fume, nós, profissionais de saúde, devemos investir já que você fuma, vamos rastrear.
E o rastreamento do câncer de pulmão ainda é um tabu, porque quase ninguém segue. E isso eu não estou falando de pessoas leigas, eu estou falando de médicos, de colegas. Ele não devia ser feito só pelo cirurgião torácico e pelo pneumo. Devia ser feito lá pelo geriatra, pelo clínico geral, pelo cardiologista, que é quem as pessoas procuram. Ninguém procura um pneumologista. Sim. E essa é a prevenção secundária. Já que você fuma, nós temos alguns critérios. Né? Um estudo que foi publicado lá em 2011... mostrou que a comparação entre fazer uma tomografia com uma dosagem de radiação mais baixa, que é chamada de tomografia de baixa dose por ano, comparada com um raio-x, nesses critérios que eu vou citar, já teve uma queda da mortalidade de 20% em achar o câncer no início. Olha... Então, devia ser muito mais feito, como faz da próstata, da mama. O câncer de pulmão, ele tem que entrar nisso. Sim. Então, se você fuma, tem mais ou menos de 55 anos até 80 anos, e fuma, a gente faz uns cálculos, né? Eu sempre pergunto, quantos maços e há quantos anos? Então, se você fuma aí há 20 anos, um maço por dia, você já tem indicação formal de fazer uma tomografia dessa de baixa dose por ano. Ou se você fuma 2 maços há 10 anos, você também tem. Então, mais ou menos 20 maços ano, 30 maços ano a conta que a gente faz. E uma coisa importante, o ex-tabagista há menos que 15 anos. Porque a nicotina, o tabaco, fica no organismo da pessoa mais ou menos 15 anos. Sim. Então, você parou de fumar, mas está nesse intervalo, você também tem que procurar o seu médico e pedir para fazer uma tomografia que é de baixa dosagem de radiação por ano, como rastreamento de câncer de pulmão. Acho que isso é importantíssimo. Sim, do ponto de vista da fisiopatologia, essa questão de quem parou de fumar lá atrás, o que vocês observam nos estudos? Você não se livra do mal, né? Você vai, ao longo do tempo, o teu risco, ele vai diminuindo. Mas como em outras substâncias, por exemplo, metais, tem elementos que são tóxicos, que uma vez ocorrida a exposição, eles permanecem no nosso corpo. Sim. Eles se incorporam nos tecidos. Por exemplo, metais pesados, eles podem ficar guardados nos nossos ossos por muito tempo. Compostos orgânicos, eles vão para o nosso tecido adiposo. Né? Então, assim, um exemplo muito comum, por exemplo, uma exposição a chumbo de uma mulher em idade jovem, quando ela, se porventura ficar gestante, esse chumbo que está no osso dela guardado vai ser disponibilizado junto com o cálcio para o bebê e pode provocar um efeito no feto em desenvolvimento. Então, assim, a gente não se livra disso. E lembrando que a nossa exposição não pode ser necessariamente do cigarro, mas a gente tem a poluição do ar, que é um fator que pode agir sinergicamente. Sim. Né? Então, quando você estava falando anteriormente da questão de você... Tá no trânsito, né? Eu fico pensando muito, por exemplo, em todos os motoristas de aplicativos, pessoas motoristas que trabalham o dia inteiro na rua em São Paulo. Guardas de trânsito e mostram o impacto da poluição. Não só na saúde respiratória, mas na saúde reprodutiva, a parte cardiovascular e outros problemas, né? Ou seja, o tema, a gente infelizmente assim vai ter que encerrar esse bate-papo, porque a gente poderia continuar aqui conversando muito mais, tem muita riqueza nas informações que vocês estão colocando de maneira tão acessível, né? Mas acho que por tudo que nós conversamos aqui, por todos esses aspectos, eu acho muito pertinente, né, o nome desse episódio ser Alerta Máximo. A gente tem que estar alerta, né? A gente tem que prestar atenção. Para terminar rapidamente, doutora Juliana, em que momento uma pessoa, já que não existe esse rastreamento, já que existe essa prática que você citou, né, de a gente fazer exame com regularidade, da gente consultar um pneumo, desses exames não serem pedidos, o que acende o alerta? O que a pessoa pode ter como sintoma que é preciso ir ao médico?
Quando o câncer de pulmão ele dá sintomas, que é raro disso acontecer, ele está ou avançado ou ele está localizado pertinho do brônquio. E aí o paciente pode tossir sangue. Então, tossir sangue não é normal. Você tem que procurar atendimento. Ter uma dor insuportável na região das costelas, porque aí quer dizer que o câncer invadiu a região das costelas, porque é o que dói. Se o câncer está lá no meio do pulmão, não está invadindo o brônquio, não está invadindo costela, ele vai ficar quietinho. É mais difícil. Então, tendo algum desses sintomas, o emagrecimento que todo mundo fala, como que eu estou com câncer se eu não emagreci? O câncer de pulmão, ele não costuma produzir o hormônio que causa o emagrecimento do câncer, a não ser que ele esteja em estágio muito avançado. Sim. Então, o emagrecimento é uma coisa que você tem que investigar, mas não é a única coisa a pensar. Sim. Agora, uma tosse excessiva, uma tosse com sangue, uma dor na região torácica estranha, isso tem que procurar atendimento, principalmente se for tabagista. Sim. Como vocês veem, né? Eu não estou querendo encerrar, mas agora a gente vai encerrar. Por favor, doutora Mariana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Alguma consideração final? O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo e que, de alguma forma, estão nesse enfrentamento contra o câncer de pulmão? Bom, coragem e força, né? E aqueles que não têm, o que eu poderia dizer é só lembrar que a nossa vida é uma contagem regressiva para o fim. Então, tudo que você fizer de mal para o seu corpo, você está acelerando a chegada para o fim, que no nosso caso não é um fim bom, né? Sim. Quando a vida termina, né? Então, assim, para quem está enfrentando isso, coragem, muita força e acreditar que é possível. Sim, porque o câncer de pulmão é uma causa de morte evitável, né? Quando diagnosticado cedo. Então, a gente sabe que é uma jornada que precisa de muita conscientização, né? E apoio, uma rede de apoio da família para a pessoa que quer parar de fumar. Enfim, são muitas variáveis. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua participação. O que você gostaria de deixar como mensagem final? Queria complementar o que a Mariana falou. Então, se você está enfrentando o câncer, então aqui a gente está falando tudo que pode ter causado, o que você pode evitar, mas se você já passou e já está enfrentando, não desista. Hoje, graças a Deus, a medicina está muito avançada, então a gente tem imunoterapia, quimioterapia, radioterapia, porque eu recebo muito paciente com o primeiro diagnóstico que já chega e fala, não tenho o que fazer, né? Porque eu nem sabia que dava para operar o pulmão, eu nem sabia que tinha cura, porque câncer de pulmão mata direto, né? Eu falo, não, então não desista. Tem muita coisa para a gente fazer. Não melhorou na primeira linha, vai melhorar na segunda linha, na terceira. Porque quando a gente desiste, já no começo, nada dá certo. Então, eu acho que essa é a mensagem principal aqui. Certo. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. A gente que agradece. Eu que agradeço a você e ao Instituto pela oportunidade de estar aqui. A Mariana também. Já não é a primeira vez, eu fico muito feliz de poder contribuir e participar sempre. A gente também, para você que está aí nos assistindo aqui até agora, nosso muito obrigada. E, por favor, fique à vontade para compartilhar todo esse conhecimento com a sua rede, com todas as pessoas que você imagina que toda essa conversa que nós tivemos aqui possa ser importante e possa ajudar. Um grande abraço, até a próxima.